falar a palavra. Vamos ler o livro de João, João 11. João 11, a partir do versículo 1, vamos ler até o 45. Todos já conhecem essa passagem que fala da ressurreição de Lázaro. João 11, a partir do 1. Eu vou ler, os irmãos apenas me acompanham. Amém? Senhor Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Vai, te dou graça nessa hora, pela leitura da tua palavra. Vem abençoar, vem falar aos corações nessa noite. Vem fazer, Senhor, aquilo que lhe apraz a cada coração. Vem também tirar, Senhor, toda distração, tudo que queira impedir. Venha cair por terra em nome de Yeshua. Acampa teus anjos e guarda, Senhor, cada coração nessa noite. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, os que está enfermo, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estarás salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidaram que falava no repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, foi Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não havia chegado à aldeia, mas
Elas estavam no lugar onde Marta o encontrara. Vendo que os judeus que estavam com ela em casa consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com elas vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, volvendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Deus abençoe a leitura dessa palavra. Vamos falar nessa noite sobre o agir de Deus. O agir de Deus foi o que Deus fez na vida de Lázaro, de Marta, de Maria. A maneira como Deus age na vida das pessoas. Irmãos, muitas vezes Deus não vai agir do jeito que a gente quer, não é mesmo? Nós temos uma maneira de pensar, criamos expectativas, muitas vezes planejamos, muitas vezes sonhamos de uma determinada forma, e Deus vem e nos surpreende com uma maneira totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Muitas vezes queremos ir pela esquerda e Deus manda pela direita. Muitas vezes queremos o amarelo e Deus fala que não, é o azul. Muitas vezes pedimos uma coisa, Deus vai nos entregar essa coisa, mas é da maneira dele, do tempo dele, da forma que ele quer. E muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus em nossas vidas. Lázaro, ele ficou doente. Lázaro, ele não chegou a notícia para Jesus de que Lázaro estava morto. A notícia chegou que ele estava o quê? Enfermo. Que Jesus pudesse ir lá para o quê? Curá-lo. E Jesus disse que ia sim. Mas Jesus ainda ficou o quê? 2 dias ainda no lugar onde ele estava. E a palavra de Deus diz que Jesus amava Lázaro, amava Marta e Maria, aquela família, ela era amada do Senhor. Estranho, Jesus recebeu uma notícia de que aquela pessoa estava enferma e ainda ficar 2 dias sem ir, e depois quando vai, aquela pessoa já estava morta. Muito estranho saber que Jesus
atender o chamado que fizeram para ele. Porque nós soubermos que alguém que a gente ama está doente, está precisando de um socorro, a gente vai de imediato, larga tudo que a gente está fazendo, especialmente se for um ente querido, se for um filho, alguém que a gente ama mesmo, a gente vai depressa um pouco daquela pessoa, né? A gente vai arrumar um jeito, um meio de chegar lá de uma forma que a gente possa chegar lá e ajudar da maneira que a gente puder. Mas Jesus não, ele ficou ali esperando 2 dias. E quando ele chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava esperando o quê? O agir do Pai. Ele não poderia tomar as atitudes, ele não poderia fazer da maneira como ele iria fazer, mesmo amando aquelas pessoas. Ele só ia dar um passo, ele só ia tomar a atitude dentro daquilo que o Pai o diria para fazer. E ele ficou aguardando as ordens do Pai. Naturalmente o Pai falou, né? Espera mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Tanto é que a palavra diz que Jesus chorou quando ele chega lá, né? No sepulcro, e vê que Lázaro estava morto. Então o amor que ele tinha, que ele se comoveu não só uma vez, mas mais de uma vez. Mas mesmo assim ele agiu dentro daquilo que o Pai estava coordenando e direcionando para ele fazer. Ele não fez da maneira, porque no íntimo dele, a vontade dele era estar lá, para poder expor as mãos. Quantos enfermos ele não curou o cego, o paralítico. E naquele momento, ele poderia chegar lá, como aquele judeu falou, não poderia estar aqui, para não deixar que Lázaro morresse, como ele curou o cego, ele não poderia curar também. Mas tudo na vida, né, das nossas vidas, naquele momento ali, havia o quê? Um propósito de Deus, para que o nome do Senhor fosse o quê? Glorificado e exaltado. Porque as coisas só acontecem da maneira como Deus quer, da forma como Deus faz, quando Deus vê que a glória dele vai ser revelada. E o nome dele vai ser exaltado. Porque quando damos o nosso jeito, fazemos da nossa maneira ali, nós não estamos dando glória a Deus. Por mais estranho que pareça, os caminhos de Deus, eles são os melhores caminhos que nós podemos seguir. Parece estranho uma pessoa que está doente, pedir ajuda, e a pessoa ainda ficar no lugar esperando ainda 2 dias para poder atender a ajuda daquela pessoa, até que aquela pessoa venha morrer. E aos olhos de muito, né, como aqueles judeus, Jesus não estava se importando, porque senão ele tinha saído de lá rápido, ele tinha chegado, estava no meio do caminho, mais decorrente de se chegar depressa àquele lugar. Mas não, tudo que ele fez estava debaixo dos propósitos, dos planos do Pai. Mesmo que parecia estranho, mas ele ia fazer conforme o Pai havia ordenado. Então, Lázaro ele ficou doente, mandou chamar Jesus, mas Jesus não foi no momento em que mandou chamar. Isso para que ele pudesse ter curado. Marta e Maria, elas tinham em mente que Jesus faria o quê? O caminho mais curto. Não, vamos mandar chamar o mestre, porque ele vai buscar um caminho bem mais rápido para chegar aqui e curar nosso irmão. Manda chamar, ele fez tantos milagres, não vai fazer mais um. Ainda mais que ele amava a Lázaro. Ele chega a tempo de curar o nosso irmão. Assim era o pensamento de Marta e Maria. Assim muitas vezes aos nossos
E a gente acha que aquele caminho mais curto, pegar o atalho, vai chegar mais rápido, vai ser melhor. E não pensamos nem imaginamos que os caminhos de Deus são melhores e que vai dar certo, vai dar vitória para nossas vidas. Porém, aconteceu que elas mais temiam. Lázaro morreu. E Marta, ali naquele momento que encontrou Jesus, ela expressou a sua indignação, a sua frustração com Jesus. Está lá no versículo 21. Versículo 21, que ela disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela ficou indignada, porque Jesus não foi no momento que foi chamado. Mais uma vez, Marta lhe contesta, versículo 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então Marta ficaria indignada: poxa, meu irmão está morto ali já 4 dias, Jesus ainda manda tirar pedra, né? Vai tirar pedra para quê? Vai exalar esse mau cheiro. Já tem 4 dias que ele está morto. E muitas vezes a nossa vida é assim, nós ficamos indignados com o Senhor, quando o Senhor não faz da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira, como nós pedimos, porque as nossas orações é de: Senhor, eu quero isso, isso e isso. Mas nós esquecemos que a palavra de Deus diz que seja feito o quê? A sua vontade, da maneira como o Senhor acha melhor. Os discípulos também se indignaram. Versículo 6, daí do capítulo 11, diz assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E o 8. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e tornas para lá? Como assim? Só quer voltar de novo no lugar onde as pessoas não quiseram te receber, querendo te matar, jogar pedra? E Jesus falou: não, nós vamos lá sim. Que meio é esse? Que maneira é essa de você querer ir de volta para um lugar onde você estava sendo muitas vezes ameaçado? Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então, assim, Marta expressou sua frustração, os discípulos também se indignaram com os métodos que Jesus tinha para chegar até Lázaro. Porque se já estava morto, como os discípulos, se dorme, está descansando. Né? Eles não estavam preocupados. Mas Jesus já estava ali, não por ele mesmo, mas sim porque o Pai estava guiando ele naquela direção, para fazer daquela maneira, ainda que parecia estranho, mas o Senhor sabe de todas as coisas. A resposta de Jesus surpreendeu também Marta, no versículo 23, diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão lá de ressuscitar, porque ela ficou ali. Se eu não estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus falou: ele vai ressuscitar. Jesus fala: tem que crer. Se você não crer, você não vai ver a glória de Deus. Às vezes você quer alguma coisa, né, e você acha que já não tem mais jeito. O diagnóstico do médico já disse que acabou. Mas para Jesus, nem a morte pode conter ele. Então, nada é impossível para o Senhor. Todas as coisas para Deus é possível. Basta nós crermos. Então, essa história, ela nos ensina que muitas vezes esperamos que Deus haja de uma maneira específica, né?
né? Ou da maneira como nós queremos ou esperamos em nossas vidas, seguindo os nossos próprios planos, os nossos próprios cronogramas, diretrizes, da forma como nós pedimos, é que tem que ser feito. Mas Deus, Ele pode ter um propósito maior em mente sobre aquilo que Ele tem para nossas vidas. Ele sabe lá na frente, né, o que está para acontecer. Ele sabe ali na curva o que está te esperando. Então, muitas vezes, Ele muda a trajetória. Muitas vezes, aquilo que nós pedimos para poder nos dar vitória, para muitas vezes nos livrar de algum mal, muitas vezes para fazer com que as coisas fluem, dê certo. Vamos ver versículo 4, capítulo 11. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então havia um propósito em mente do Senhor para aquele momento. Ele deixar de lado, morrer, se Jesus não fosse imediato. As coisas pareciam meio estranhas, mas se há um propósito de Deus em mente, se Deus tem um plano para tudo aquilo ali, creia que vai dar certo, creia que vai ter vitória para a sua vida, mesmo que os métodos e os meios parecem meio estranhos aos nossos olhos. Versículo 40 ao 45. Disse-lhe Jesus: não te é dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso para a causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo os pés, as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Muito, pois, dentes de Deus que tinham vindo a Marta e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então a glória, ela tem que ser dada a Deus acima de qualquer coisa. A gente tem desejo, tem pedido a fazer ao Senhor, mas se faça a vontade dele, que seja para a glória, para que todos vejam e creiam que Deus é Deus na nossa vida. Não podemos querer só porque nós queremos, mas sim porque o Pai tem um propósito e o nome dele vai ser exaltado, glorificado. Algo que não podemos compreender no momento. Muitas vezes Deus faz coisas que fogem à nossa compreensão. Eu não entendo porque Deus está fazendo dessa maneira. Pedir de um jeito e Deus está fazendo de outro. Ele pode escolher agir de uma forma diferente daquela que estamos esperando, daquela que é a nossa expectativa, daquilo que nós planejamos. Ele vai agir para atingir o propósito e os planos dele em nossa vida, o nome dele ser glorificado. Mas isso também não significa que ele nos abandonou. Parecia que Jesus estava, não estava nem aí para o recado que recebeu de Marta. 2 dias sem ir lá, recebeu o recado e não foi. Parece até que Deus te abandonou quando ele não responde como você pede, da forma como você quer. Deus não está se importando com o seu problema, mas Ele está se importando. Ele está vendo o meio, o momento certo de agir para que você receba a sua vitória. Bem? Assim como o mar, podemos nos sentir desanimados muitas vezes, com a espera, com a demora, confusos com as coisas que não acontecem como nós esperamos, da forma que esperamos, da forma que pensamos.
Então isso muitas vezes desanima, né? Muitas vezes nos faz querer desistir, muitas vezes. Mas é importante lembrar que Deus está sempre no controle e que Ele conhece o melhor caminho para nós. Isaías 55. Isaías 55, versículo 2 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. 8 ao 10. Perdão, mesmo, 8 ao 10. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão aos que comem. Então, o versículo 11 fala assim: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então, os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor sempre vão ser mais altos que os nossos, sempre vão ser melhores que os nossos. Então, se Deus está fazendo e agindo na sua vida, no seu problema, da forma que você não esperava, da sua expectativa, da forma como você queria que fosse, e da maneira como você não está entendendo, se é Deus que está agindo, creia que vai dar certo, creia que você vai ter vitória e creia que Deus vai ser glorificado nisso. Então, nunca pense que o que você pensa, o que você faz, seus planos são melhores. Porque o plano do Senhor, sim, os pensamentos do Senhor é que são melhores, mais altos que os nossos. Porque nós não podemos alcançar. Você consegue alcançar o céu? Mais alto você subir, mais alto vai ter o céu. Você não consegue alcançar, né, almejar a distância, né? Você vê aquele azul, mas você nunca vai alcançar, tocar. Porque há uma diferença, há uma altura que nós não podemos compreender nem entender, que a gente quer entender com a lógica, mas Deus é ilógico, Ele faz da maneira como Ele quer, né? Ele age da maneira como Ele quer. E como nós louvamos aqui, quando Ele age, ninguém pode impedir, né? Ninguém vai impedir o agir de Deus na nossa vida, nos nossos planos. Por isso nós não devemos temer. Se entregou para Deus e Ele está agindo, continua confiando, porque Ele sabe o melhor para nossas vidas, amém? Então, Ele pode transformar uma situação aparentemente impossível em uma oportunidade para mostrar o seu poder e a sua glória, como Ele fez no caso de Lázaro. Ali foi a oportunidade de todos que estavam ali ao redor e a glória de Deus é acreditar que Deus é Deus. As nossas dificuldades e desafios não são o fim da nossa história, porque se nem a morte pôde contra o Senhor, que gerar os nossos problemas. Deus pode trazer vida aonde a morte, se você crer, o morto vai viver. Esperança, onde há desespero, se você está desesperado por uma situação, Deus traz esperança no seu coração. Ele traz vitória, onde há derrota, parece que já não tem mais jeito, mas Deus muda os planos, a trajetória, Ele traz vitória em sua vida. Não da forma como nós queremos, mas da forma como Ele acha melhor. Não importa o que estejamos enfrentando,
podemos confiar que Deus está conosco. Como nós lemos lá no Salmo, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco, trabalhando ao nosso favor. Ainda que as circunstâncias pareçam que sombrias, parece que está tudo apagado, já não se move mais, não tem mais jeito, parece que está tudo incerto, nós podemos manter a nossa fé e a confiança no Senhor. Se você tiver fé como um grão de mostarda, direi esse monte, lança-te ao mar, e o monte vai se lançar ao mar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, confiança nele, no que ele está fazendo na tua vida, no teu problema, na situação que você está passando. Ele é capaz de fazer além do que podemos imaginar, né? A gente imagina de um jeitinho, Deus faz de outro. Davi, quando estava na guerra, ele ganhou lá a luta com os filisteus de um jeito, e quando foi de novo lutar, ele já tinha ganhado, ele poderia ter continuado da mesma forma, mas Deus mandou ele ir por outro lado, agir de uma outra forma para poder vencer. E é assim que Deus faz. Ele nunca vai fazer como nós achamos. Ah, mas eu venci daquela vez, então vou fazer da mesma forma. Não. Consulte a Deus, procure a Deus qual é o melhor meio, qual é o melhor caminho dele agir na situação que você está vivendo para você obter vitória. Confiamos em seu amor e seu poder, sabendo que ele tem o controle de quê? De todas as coisas. E assim enfrentaremos os nossos dias com esperança e fé renovada. Vamos renovar nossa fé, nossa esperança no Senhor. Não quando tudo está bem, mas sim quando nós estamos vivendo o problema, estamos no meio do problema. Então, faça algo diferente na sua vida, ao invés de chegar até Deus com uma lista gigantesca daquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida, porque nós fazemos uma lista, né, dos nossos pedidos ao Senhor. Senhor, eu quero que aconteça isso, Senhor, eu quero aquilo outro. Não, faz diferente. Pare com Deus e abra o seu coração e descubra o que Ele quer que você faça. Descubra qual é a vontade e o desejo do Senhor para a sua vida, ao invés de você tomar suas próprias atitudes. Isaías 43, do 12 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir Deus de agir em nossas vidas? Ninguém, nem nós mesmos. Então, possamos manter essa palavra fixa em nossos corações, de que o agir de Deus não é da nossa forma, não é do nosso meio, não é pelos nossos métodos, mas sim pela forma como Ele quer agir. Porque ainda que pareça estranho, confuso aos nossos olhos, aos nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus é o melhor meio, é o melhor caminho. Se Ele está nesse negócio, como fala, né? A sua vida, se Ele está agindo, você já entregou para Ele, deixa Ele agir da maneira certa, da maneira como Ele sabe que é melhor, que vai te trazer vitória, que vai te dar, né? Vai dar glória ao nome dEle, vai mostrar a outros quem Ele é na sua vida e no seu problema. Então, a palavra de Deus hoje é: deixe Deus agir, pois somente Ele sabe o que é melhor.
para a minha, para a sua, para nossas vidas. Amém? Porque agindo Ele, como fala aqui na palavra, quem impedirá? Então, descanse no Senhor, confia no Senhor e deixe o Senhor agir da forma como Ele quer. Porque aos olhos de Marta, aos olhos dos discípulos, aos olhos daqueles judeus, era algo que não tinha lógica nenhuma. Eles chamaram Lázaro, estava enfermo, mas Jesus só foi quando ele já estava morto. E Marta, indignada, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, Ele faz viver. Se as coisas estão desencaminhando, confia no Senhor para Ele agir. Confia em Deus, pois Ele tem o melhor caminho, o melhor método de agir para nossas vidas. Amém? Porque assim diz o Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Queremos te agradecer nessa noite, Pai, porque o agir do Senhor não é como nós pensamos, não é como nós queremos, não é pelos nossos meios, nossos métodos que as coisas vão fluir, vão dar certo, mas sim pelo teu agir, porque é o seu nome que se dá glória, é o teu nome que tem que ser glorificado e exaltado em nossas vidas. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Não podemos nada, Marta não pode fazer nada, Maria não pode fazer nada, os discípulos não puderam fazer nada, Jesus não pôde estar ali na hora, Senhor, da enfermidade para curar, mas o Senhor, pode todas as coisas, tu és Deus do impossível. O Senhor pode mudar quadros, o Senhor pode ressuscitar os mortos, o Senhor pode curar o enfermo, o Senhor pode salvar famílias, o Senhor pode abrir portas aonde não há portas. Não é que a porta está fechada, mas a porta o Senhor abre onde ela não existe. O Senhor pode mudar o quadro. Oh, Pai, era Xandarabacê. Glórias ao teu nome. O Senhor nos dá, Senhor, meios, métodos que nós muitas vezes não vamos entender. Onde nós vimos isso, o agir do Senhor. Ora, Xandarabacê. Nós não sabemos, nós não vemos, nós não entendemos, nós queremos, Senhor, acreditar que o Senhor está agindo, porque o Senhor agiu claramente ontem, junto com a pastora, junto com a Neide, comigo, pedindo de ir naquele lugar, Senhor, mas movendo a mão do Senhor para consertar o carro, para ajeitar o que estava fora, Senhor. Tudo tem um propósito, tudo é dentro dos seus planos para a glória do teu nome, meu Pai. Nós por nós mesmos nada podemos, mas o Senhor todas as coisas pode fazer. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar com olhos espirituais, mesmo que a gente não esteja entendendo o que está acontecendo, a maneira que está sendo feita, mas ajuda-nos a crer que a tua glória se manifestará dentro do nosso problema, dentro da situação que estamos vivendo, para que o mundo saiba que tu és Deus. Oh, Senhor, obrigado por tua palavra. Ajuda-nos a viver a tua palavra. Abençoa cada coração aqui presente. Guarda as suas sementes. Faça germinar, crescer e dar frutos. Abençoa
tua glória. Senhor, leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da tua proteção, da sua companhia, que possamos voltar, retornando, contando as suas bênçãos, seus milagres, Senhor, para a glória do teu nome, porque tudo é para a tua glória. Te agradecemos e te louvamos. Obrigado, Senhor. Que possamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, em nome de Yeshua. Amém e amém. Em paz.